Então, boa noite a vocês que estão aqui. Boa noite ao pessoal do Instagram, do Facebook. Boa noite, pessoal do YouTube também. Sejam todos bem-vindos, que estejamos todos de corações conectados. O nosso tema de hoje, por que as histórias se repetem na nossa vida e na nossa família. Então, para a gente falar sobre a causa disso, nós vamos recordar um pouquinho, dos princípios que Bert Hellinger percebeu dentro desse trabalho das constelações. Alguém de vocês aqui nunca assistiu constelação, nunca ouviu falar disso ou todos já conhecem? Você não? Ok. Então, Bert Hellinger é quem desenvolveu esse método das constelações a partir de várias percepções dele. E dentre essas percepções, ele compreendeu 3 princípios que norteiam as relações humanas. 3 princípios que são movidos pela nossa capacidade de amar, pela nossa ligação com as nossas famílias, com os grupos aos quais nós pertencemos. E Bert Hellinger percebeu esses princípios como a física percebeu, por exemplo, várias leis, como a física mostra. Se você conhece, se você já viu o magnetismo da Terra, você caiu do avião, você vai esborrachar no chão. Se você nunca viu sobre essa lei, e você nunca estudou sobre isso, você vai cair do avião, você vai esborrachar no chão da mesma forma. Então isso é uma lei, É algo que independe da nossa vontade, do nosso conhecimento, nós vamos ter o mesmo resultado. Então, por isso que a gente chama às vezes, o próprio Bert, dentro desses princípios, ele chama eles de as leis do amor. Por quê? O amor, essa união e ligação, esses vínculos, é que norteiam as relações humanas e norteiam os resultados. A maneira com que nós agimos dentro do nosso grupo familiar, ou a maneira com que alguns ancestrais nossos agiram. Então, para nós compreendermos sobre esses 3 princípios, nós vamos entender também, oi, seja bem-vinda, nós vamos entender também, num primeiro momento, as consciências. Bert descobriu, percebeu, que nós estamos unidos e norteados por 3 consciências. Uma é a consciência pessoal. Aquilo que nós acreditamos, que nós vivenciamos, essa consciência, ela se norteia dentro do certo e do errado, do bom e do mal. E a partir dessa consciência inerente a cada um de nós vamos agir dessa ou daquela maneira e nessas atitudes nós vamos ficar com a consciência leve ou com a própria consciência pesada. O que é que isso significa? Que é um dos movimentos da nossa alma que nos faz repetir as histórias da nossa família. O que é que isso significa? Quando nós agimos de acordo com a maneira com que as pessoas do nosso grupo, da nossa família agem, nós nos sentimos de consciência leve. Não importa se isso está dentro de uma lei daquele país ou não. Por exemplo, o filho de uma pessoa que tem o hábito, por exemplo, de roubar, se ele rouba, ele se sente de consciência leve. E se ele não consegue agir assim, como a família age, ele se sente de consciência pesada. E o que mais nós queremos é nos mantermos pertencentes à família. Isso a gente faz de uma forma consciente e inconscientemente para nos mantermos iguais às pessoas da nossa família, para que ali dentro da nossa família a gente se sinta protegido, a gente não se sinta excluído.
Então, a consciência pessoal, ela age nesse movimento. E a gente faz de tudo para manter a nossa consciência leve, para continuarmos a pertencer à nossa família. Então, Bert percebeu que um dos maiores medos nossos é de sermos excluídos, é de deixarmos de pertencer. E o que isso faz em relação a nós? No sentido de repetir as histórias da nossa família. Muitas vezes, uma criança vê a sua mãe doente, por exemplo, e a partir do movimento de amor dessa criança, ela quer também adoecer como a mãe. E se ela adoece, ela se sente pertencente. Ela sente que ela faz parte. Então, se tem vários irmãos também que não conseguiram ter sucesso profissional, não conseguiram ter abundância financeira, e um deles consegue, ele vai conseguir isso muitas vezes de consciência pesada. Outras vezes ele não consegue ter o sucesso porque ele quer, de forma inconsciente, estar igual aos irmãos que não conseguiram. Outras vezes igual ao pai que não conseguiu. Então é um dos movimentos da nossa alma que nos dirige a repetir as histórias da nossa família. Então são alguns aspectos, esse é um deles. A gente quer estar de consciência leve, mesmo que para isso eu venha agredir outros membros. Eu venha colocar a minha vida em risco. Eu venha passar pelo processo de adoecimento, de falência, de dificuldade de relacionamentos. Por quê? Porque muitas mulheres tiveram dificuldade nos seus relacionamentos. Muitas vezes eu não consigo ter um bom relacionamento também. Ou isso seja os homens ou em qualquer sentido. Um outro movimento que Bert percebeu e que nós também, percebemos é quando, a partir dessa consciência julgadora, que é a nossa consciência pessoal, também nossos ancestrais têm essa consciência, tiveram e têm, nós então consideramos um membro da família que teve uma atitude diferente da maioria, consideramos ele como errado. Então, se eu julgo, ou membros da nossa família julgaram o nosso avô, um tio que faliu e as pessoas falaram mal dele, a avó, a bisavó, enfim, qualquer membro da nossa família que seja julgado como mal, ou que se envergonharam dele, isso acontece. Às vezes as pessoas se envergonham da atitude de um familiar. Outras vezes, se tem um familiar que tem uma deficiência mental ou física. Então, hoje em dia nem tanto, mas algumas décadas atrás, a gente percebia como às vezes as pessoas escondiam seus familiares que tinham algum tipo de deformidade, de deficiência. Eu sempre cito, não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Discurso do Rei. Discurso do Rei, onde ele precisava fazer o discurso para iniciar a guerra, dos Estados Unidos, ou da Inglaterra. Então, lá mostra que ele era gago, ele não conseguia falar, então ele não conseguia fazer o discurso. E mostrou então um percurso terapêutico, que ele fez, sugerido por sua esposa, mas no filme mostra a causa real dele ser gago. Só que só enxerga isso quem tem consciência, dentro desse movimento sistêmico. Porque lá colocou-se que ele se tornou gago porque ele foi maltratado pela moça que trabalhava na casa deles. Mas na verdade não é. Ele tinha, e mostra com muito rapidamente, um irmão deficiente. E esse irmão, ele era escondido. Porque era filho, do rei, no caso, do pai dele, desse que tomou o trono depois, e ele era escondido. Então esse é o motivo dele ficar gago, porque a gagueira, ela fala de algo que não pode ser falado, fala de um segredo da família. Qualquer tipo de problema de fala, a gente vai olhar por esse viés. O que foi escondido, qual segredo não foi revelado, que um descendente não pode dizer. Então,
Lógico que a terapia que ele fez funcionou, ele conseguiu, né, melhorar. Enfim, mas se ele tivesse conhecido a constelação naquele tempo e soubesse disso, ele tinha resolvido isso muitas vezes. Uma pessoa com dificuldade de fala, após a constelação ele sai falando. Imediatamente, isso já aconteceu dezenas de vezes, a pessoa volta a falar. Porque o segredo que estava escondido, que não podia ser revelado, foi revelado no movimento da constelação. E a pessoa pode, então, sair dali falando naturalmente. Tanto é que o gago é gago quando fala e não é gago quando canta, né? Então, nesse cantar, algo no inconsciente dele mostra que dali não vai sair o segredo. Mas sim, ele não pode falar o segredo. Então, esses movimentos de exclusão, seja por qualquer motivo, faz com que um descendente tenha determinados comportamentos, muitas vezes parecidos com a pessoa que foi excluída, tendo o mesmo comportamento pelo qual a pessoa, o ancestral, foi excluído, ou tendo um efeito, por exemplo, como a gagueira. Então, esse é um movimento que a consciência pessoal compra, né? E a consciência, que é uma outra consciência, que é a consciência coletiva, a gente chama de consciência coletiva, ou consciência arcaica, ela não deixa sem que você pague. Então, você comprou, excluindo, você vai pagar de alguma forma. E a Wilma, minha professora, né, junto com Décio, professora de constelação, ela traz uma imagem muito interessante. Ela diz o seguinte, que essa consciência coletiva, ou arcaica, ela parece uma galinha cheia de pintinhos. Então, ela se apresenta nesse formato. Ela acolhe todos debaixo de sua asa. Então, essa consciência arcaica, ela não importa se nós estamos com a perninha quebrada, se a gente tem determinado comportamento estranho, que as pessoas acham que não deveríamos ter. Para essa consciência, todos nós pertencemos, como os pintinhos para a sua mamãe. Ali, debaixo de suas asas, o pintinho pode estar doente, pode estar bonitinho, menos bonitinho. Todos têm um lugar debaixo dessa consciência. E por que essa consciência existe? Qual é a finalidade maior dessa consciência? Manter a coesão do grupo. Seja qualquer grupo. Falando no grupo do sistema familiar, né, da nossa família, manter todos dentro desse formato, desse sistema. Então, as pessoas que estão dentro desse lugar, exclui e fala mal de alguém, essa consciência faz com que outro represente esse que foi excluído. E essa consciência, então, faz com que alguém repita de uma forma ou de outra, até que, enfim, esse possa ser incluído novamente. E isso acontece de que forma? Muitas vezes a gente ouve isso e ficamos pensando lá na geração dos nossos avós, dos nossos bisavós. Mas quantos pais são excluídos pela mãe dos filhos? Às vezes essas mães também excluem o próprio pai ou a mãe, falando para a criança, você se parece com seu avô, ou você está fazendo assim como a sua avó. E pelo tom, você percebe que julga. Ele não gostaria que os filhos se parecessem com a mãe ou com o pai dela. Outras vezes fala, está igualzinho seu pai. Né? Isso acontece mais com nós, mamães, né? Às vezes acontece com os pais também. Mas é muito mais comum nós vermos essa atitude com as mães das crianças. E quando nós excluímos, excluir não é botar para fora de casa. Muitos papais estão excluídos dentro de casa. A gente exclui isso dentro do nosso coração. Quando nós não concordamos com as pessoas como elas são. Quando a gente não concorda com o pai das nossas crianças como ele é. Quando nós não concordamos com as mães das nossas crianças como elas são. Então, só de não concordar, nós já estamos excluindo. Porque não concordamos com base nas nossas ideias e crenças de certo e de errado, que tem a ver com a nossa consciência pessoal. Então, a consciência arcaica, que é maior do que a consciência pessoal, ela toma um determinado movimento
e faz com que algo estranho aconteça para nós aprendermos amorosamente a dar um lugar para todos, para concordar no mínimo com a nossa mãe, com o nosso pai, com a mãe das nossas crianças, com o pai das nossas crianças. Às vezes, um pai ou uma mãe chega para nós com problema com filho ou filha, quase sempre na fase de pré-adolescência ou adolescência. E ali, ao conversar com essa mãe e com esse pai, em 5 minutos a gente já percebe que é preciso incluir, um dos dois está excluído. Se a mãe nos procura, é porque ela exclui o pai da criança. Se o pai é quem nos procura, ele exclui. Certa vez eu atendi um pai de uma jovem e depois a jovem. Então ele conversou comigo, queria algo para a filha. Depois então eu atendi a moça e desde o primeiro momento eu disse para ele: para que a sua filha fique bem, você precisa concordar com a mãe dela. Ele disse: isso não é possível. Como que eu vou concordar com uma mãe que fez isso e aquilo? Eu disse: não, você precisa separar. Quem fez isso, ou quem age dessa forma, é a mulher, que é a mãe da sua filha. Como mãe, você precisa concordar que ela é perfeita. Ele falou: não tem jeito, porque ela largou ela em casa e fez isso, fez aquilo. Enfim, eu atendi ele uma vez, atendi a filha, pedi para falar com ele e não consegui ajudar. Então, com certeza a moça segue igual. Porque se a gente não toma aquilo que é preciso fazer e achamos uma forma de fazer o que precisa ser feito, nada vai mudar. A gente não consegue ajudar quando a pessoa não quer mudar a sua postura. Então, da forma, e ele dizia, ela tem feito e está agindo exatamente como a mãe dela. Eu falei: mas é claro, ela vai agir como a mãe dela. Enquanto você não concordar que ela pode agir como a mãe dela, ela vai continuar agindo assim. E você, se quiser um resultado, você precisa sentir dentro de você: se a nossa filha se parecer com você em todas as suas atitudes, eu concordo com isso. Para mim está tudo bem assim. Ele falou: jamais. Falei: então não jogue seu dinheiro fora, né? Falei: então vamos parar por aqui. Isso era sessão individual, não era aqui. Até sugeri, falei: olha, para que ela tenha um movimento, você precisa estar disposto a pagar o preço de mudar o seu pensamento e comportamento. E a partir disso nós podemos talvez olhar. Sejam bem-vindos. Quem chegou agora pode desligar o celular, por favor. Então eu disse, você precisa estar disposto a mudar esse pensamento. Porque se a pessoa não estiver disposto, ele não precisa sentar na cadeira para constelar, né? Às vezes a pessoa quer que a gente faça um milagre, né? Uma coisa diferente, para que aquilo mude, sem que a pessoa mude. Então isso não acontece. Mas quando nós mudamos, as coisas começam a mudar e a acontecer de uma forma diferente. Além dessa consciência arcaica ou consciência coletiva, que toma qualquer um de nós a serviço da união desse campo, né? Que a função dessa consciência é manter a coesão do grupo. Então, tanto nas famílias quanto em qualquer grupo ao qual nós pertencemos, e todos nós pertencemos a muitos grupos, um deles é a nossa família. Um outro, por exemplo, eu pertenço ao grupo de consteladores, outros ao grupo de psicólogos, outro ao grupo das pessoas do Brasil. Enfim, são muitos, né? A gente pertence ao grupo de cada profissão, aos grupos do Theta Healing, né? aos grupos da PNL. Então, cada grupo desse tem leis escritas e leis inconscientes, as quais nós, se quisermos estar dentro desse lugar, nós precisamos seguir dentro dessas normas
e dessas leis. Por quê? Porque se eu faço uma coisa muito estranha, esse grupo me exclui, né? Se eu começo a misturar constelação familiar com religião, com mais não sei o quê, muitas pessoas vão lá, assistem aquela pessoa. Então, se ela teve a oportunidade de assistir trabalhos com os consteladores que iniciaram, né, e que estão no caminho das constelações, aí vai um participante, assiste com alguém, com Bert, com muitos outros, com Bertati, comigo e tal, e vai e assiste uma pessoa que faz um samba do crioulo doido. A pessoa sai dele e pensa que aquele lá não é bom. Por quê? Porque aquele que fez daquele jeito não fez, ou não está fazendo, não está agindo como é a proposta desse movimento. Então, se a pessoa quer ficar num lugar, a gente precisa conseguir estar dentro daquele movimento que aquele grupo propõe. Porque senão o próprio campo da consciência coletiva, ela acha um jeito de a gente sair. Aquilo que eu estou fazendo, que está fora de norma daquilo lá, não começa a não dar certo, né? Os consteladores que trabalham com essa abordagem, por exemplo, e que ainda não consegue concordar com tudo tal como se apresenta, ele vai adoecer. Então ele vai parar de trabalhar com isso de um jeito ou de outro. Ou porque ele adoeceu, ou porque ele não tem cliente, ou porque algo acontece. Porque esse campo não permite que a gente fique de uma forma estranha dentro. Não é só esse não, qualquer campo. A gente chega numa empresa, a empresa tem uma norma, ok? E lá nessa empresa tem alguns detalhes que eu não concordo. Quem que vai embora? A gente vai ser mandado embora, a empresa manda a gente embora, não é nem o dono da empresa. Se alguém é contratado como diretor executivo, por exemplo, e ele chega na empresa com arrogância, com prepotência, se achando, mesmo que ele seja irmão do dono, mesmo que ele seja amicíssimo do dono da empresa, ele seja um bom profissional, o inconsciente coletivo dessa empresa, que é essa consciência que a gente falou, essa consciência coletiva, ela vai cuspir essa pessoa, ela vai empurrá-la para fora. Vai acontecer alguma coisa que ela vai sair de lá, de algum jeito ou de outro. Então nós precisamos nos adaptarmos dentro dos campos que eu quero permanecer. Eu lembro que a mamãe usava um provérbio chinês, sempre muito bom, que ela dizia assim, na terra do sapo, fique de cócoras com ele. Então, se eu quero ficar num campo, eu tenho que ficar de acordo com aquilo, né? Para eu pertencer. Então, esse é um dos movimentos que faz com que as coisas se repitam, as histórias se repitam, conosco, ou na nossa família, ou com nossos descendentes. Então, se eu mudo algo em mim e eu começo a me posicionar de uma forma diferente, isso vai escorrer para os nossos descendentes. Porque se meus filhos e filhas repetem o que eu e o pai faz, então se nós mudamos, eles vão mudar. Então quando eles repetirem, eles vão estar fazendo algo bom. Se a gente muda para uma postura diferente. E essa postura é postura interna. Ela não fala de ação. Não é o que eu faço. É como está o meu coração no momento em que eu faço o que eu faço. Muitas vezes a gente é dado a fazer caridades, por exemplo, a construir coisas em benefício de muitas pessoas. Isso é ótimo. Certo? Há muitos anos atrás eu ouvi uma pessoa dizer assim, é muito melhor um egóico que constrói do que um que não tem ego e que não faz nada. Eu gostei dessa frase, porque eu era assim, né, parecida com esse que constrói, então eu achei que aquilo era bom. Então a gente percebe, mas se eu consigo fazer algo em benefício meu, de quem está próximo e de outros que também estão longe, e eu faço isso dentro de uma postura de simplicidade, de humildade, né, de respeito pelas pessoas, então eu consigo ter sucesso através daquilo que eu fiz. Então há muitas pessoas que fazem muitas obras, mas
Para quê? Qual é o sentimento que me move? Eu quero ser reconhecido? Eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro? Eu estou fazendo isso porque eu quero que as pessoas gostem de mim? Qual é a moeda que eu quero receber? A gente, até para fazer as coisas em benefício de muitos outros, a gente precisa se perguntar: para que eu estou fazendo isso? Muitas vezes pode ser também por dinheiro, também por reconhecimento. Mas se for só por dinheiro e reconhecimento, isso não vai ter muito efeito em benefício nosso, em benefício daquele que realiza as obras. Então, existe também, nós falamos da consciência pessoal, da consciência coletiva ou arcaica, e existe uma outra consciência que Bert percebeu, que ele chama de consciência espiritual, que vai então além da consciência coletiva. Como se a consciência pessoal fosse assim, né, que é inerente a nós só como pessoa. A coletiva, que busca unir tudo que está separado e manter a coesão de todos os grupos, né, ao qual muitos de nós pertencemos. E existe a consciência espiritual. A consciência espiritual não fala de espírito em si, mas Bert diz o seguinte, que é a consciência que é formada pelo movimento criativo e amoroso de tudo que existe. E quando nós nos sentimos conectados dentro dessa consciência espiritual, nós, por fim, sentimos paz. E a partir disso, nós conseguimos não repetir mais as histórias que não vão gerar alegria na nossa vida. Por quê? Porque eu só consigo me liberar disso estando nessa consciência espiritual. Só que para estar nessa consciência espiritual, nós precisamos ter um lugar em nosso coração para tudo, para todos, tal como são. Um lugar no nosso coração para todas as religiões e concordar com todas e sentir que todas são perfeitas exatamente como são. Então a gente pensa, mas como se muitas pessoas matam vinculados a um movimento religioso? Para eu estar aqui, nessa consciência espiritual, eu preciso concordar também com eles. Ah, mas eu não concordo porque existem alguns segmentos religiosos que matam animais. Ok, não concorda? Vai para a consciência coletiva, para a consciência pessoal. Mas aqui na consciência espiritual, mesmo que eu não consiga ir lá, a gente não precisa estar no lugar. Mas nós precisamos concordar com todos, com tudo tal como é e se apresenta. Então, concordar com o movimento de todos os países, a forma de cada país agir, as leis de cada país, os governantes de cada país, inclusive os políticos do Brasil. A gente só consegue ter paz quando nós, enfim, damos um lugar para a minha mãe, para o meu pai, exatamente como eles são, para os meus avós, para a convivência dos meus avós, exatamente como foi, para os meus bisavós, minhas tias e tios, concordando com o destino de todos eles, exatamente como foi. Se mataram, se traíram, se assassinaram alguém, concordar com tudo e se alegrar com tudo, exatamente como foi. Com tudo exatamente como é, porque nada realmente foi. Tudo que foi na nossa visão mental, ela é presente na nossa vida atual. Todos continuam através de nós. Através desse inconsciente coletivo da nossa família,
todos continuam existindo. Todos pertencem. E eu vou sugerir a vocês que não fizeram ainda, que façam sua árvore genealógica. É possível, pelo Google, a gente tira até uma cópia onde vem você, sua mãe, seu pai, seus avós maternos e paternos, bisavós, pelo menos até aí. Então já sai esses quadradinhos. Quem sabe os nomes, coloque os nomes. Se você não sabe, coloque vovó materna ou bisavó materna e coloque ali. E o que a gente pode, o que nós estamos fazendo quando eu faço a árvore genealógica? Eu estou dando um lugar para as pessoas do meu sistema familiar, no mínimo até a geração dos meus bisavós. Então, isso já é um movimento de inclusão. E aquilo que foi colocado, os nomes, esses dias alguém passou para mim uma árvore que ela fez, ela colocou até vários que ela conseguiu fotos. Então ela tirou a foto e miniaturizou e colocou as fotinhas. Então isso já gera para nós um movimento de inclusão, para que a gente não tenha que repetir destinos. Mas então, qual é a postura para fazer a árvore genealógica? Vou fazer a árvore agora para eu poder não repetir os destinos. Se for nesse caminho, você vai repetir, porque você já está excluindo. Qual a postura para conseguir estar nesse lugar? Não é concordar com tudo tal como é. Inclusive com o seu próprio destino. Como foi a minha infância? Eu concordo. Como foram meus relacionamentos desde o primeiro beijo, o primeiro momento com um homem ou com uma mulher e com todos aqueles que passaram pela minha vida? Todos aqueles que me fizeram chorar, os que me fizeram sorrir, eu concordo. Foi muito bom para mim. Tudo aquilo que eu vivi me trouxe até aqui. Quando eu olho para trás e lembro daquilo que eu vivi, eu percebo hoje o que eu aprendi com aquilo. Nossa, foi bom. Então a gente avança e permanecemos na consciência espiritual, que nos gera paz. E a paz só acontece quando nós temos um lugar para todos, para tudo e para cada segmento, para cada grupo, para cada situação. Sem pegar bandeiras, a não ser a bandeira universal e concordar exatamente com tudo. Porque quando eu discordo das pessoas, das atitudes das pessoas, eu não estou discordando só das pessoas. Eu estou discordando, acima de tudo, da força que conduz as pessoas. Aqui muitos chamam de Deus. Então, se essa grande força permite, quem somos nós para dizer que está errado? E quando cada um faz esse movimento dentro de si, de verdade, essa mesma força nos dá uma certa liberdade. Uma certa liberdade para agir diferente, para não ter que repetir aquele destino. Quando eu então penso, se minha avó passou por isso, e daí? Se eu passar também, passei. Essa força te dá a possibilidade de te deixar livre. Como alguém que cai num rio, e se ele apenas se mantiver equilibrado, sem lutar contra a correnteza, esse mesmo rio tira ele para a margem. Então essa força ela age mais ou menos assim. Então, se a gente ainda tem restrições em relação a qualquer situação ou qualquer pessoa, encontre uma forma, um jeito de você concordar com aquela pessoa. Pergunte dentro do seu coração o que será que aconteceu com ele para agir assim. Esses dias agora, falando isso, lembrei do companheiro que saiu agora esses dias no Pedro Bial, está todo mundo falando. Então, faça com que seu coração seja, se for só o seu, ótimo. Consiga não julgar a atitude do outro, mas podemos perguntar, o que será que aconteceu com ele? Que junto a um trabalho tão belo que ajudou milhares de pessoas, teve ainda esse movimento estranho. Por que será? Qual é o contexto? Qual é o contexto? Nós olhamos o que
nós próprios fazemos e o que as pessoas fazem. Mas a gente não olha aqui qual é o contexto daquilo. O que será que aconteceu no sistema familiar de qualquer um de nós que nos leva a ter uma atitude estranha como falar mal da vida alheia? A maioria das pessoas que comentam muito não consegue ter uma vida boa. Ao invés de focar a sua energia para olhar para você, o que eu preciso mudar? Como eu preciso agir para ser feliz? Não. Para querer se engrandecer, olha para a vida do outro e fala mal das pessoas. E invejam as pessoas de sucesso, invejam as pessoas felizes. Então é importante a gente olhar, será que eu ainda tenho isso? Por que será? Mas não é com raiva de você, não, é rindo da tua própria cara, né? Por que será que eu ainda sou assim? Certa época, eu fiquei uns 3 anos. Eu e a prepotência andávamos juntas. Porque antes ela andava dentro de mim, né? Aí eu fui perceber, não, peraí, vamos andar de lado agora, né? Você ainda por um tempo do lado direito no comando e eu vou com você. Aí passou um tempo, eu acho que agora você pode ir do lado de cá. Eu já consigo ficar menos prepotente em alguns momentos. Então, eu brincava com isso, né? Isso tem uns 10 anos atrás. Eu fiquei mais de 2 anos. Quase sempre eu começava um curso, uma palestra, alguma coisa. Falava, gente, boa noite, eu e a prepotência estamos aqui para falar com vocês, ela e eu. Então, isso eu fui brincando tanto que eu acho que eu consegui diminuir muito. Por quê? Porque se eu rejeito a gente, eu não posso mostrar, não posso deixar as pessoas verem que eu sou prepotente, né? Isso tem a ver com trauma de gestação, com trauma de nascimento, com trauma de infância, sei lá, com trauma de quê, né? Mas eu me vi assim, queria resolver tudo para todos, para que ninguém... Isso é prepotência, arrogância, falta de respeito. Então, certa vez, isso é muito comum nas pessoas dadas a fazer caridade, né, gente? Então, quando eu tomei essa consciência, eu falei, gente, eu preciso resolver isso. Isso dá dor nas costas, dor na coluna. Enfim, isso não é virtude, isso é um problema. Então, eu e o problema caminhávamos juntos. E até que um dia eu senti que não precisava mais. Aí eu mudei, né? Vamos agora trabalhar e resolver outra coisa. Às vezes a gente, no movimento de constelação, a gente compreende aquilo, né? E realmente eu compreendi essa arrogância, essa prepotência numa constelação. Onde as pessoas que foram colocadas, as pessoas que eu considerava que tinha ajudado, elas estavam com muita raiva de mim. É claro, ninguém faz nada de graça. O que eu queria em recompensa? O reconhecimento. Quando a gente para de querer ser reconhecido, a gente cobra dinheiro, né? Não? Aí a pessoa te paga e vai embora. Você faz um bom trabalho, você ajuda a pessoa. E você recebe por aquilo. Se ela vai falar bem de você, que bom. Se ela não vai falar, que bom também. Não faz diferença. Mas, junto com a prepotência, vem a necessidade de ser reconhecido. E vem um cansaço terrível. Então eu sempre digo, quando eu tinha 20 anos atrás, né, mais ou menos assim, na faixa de 30 anos por aí, eu já sentia muitas dores. E hoje eu não sinto nada. Por quê? Porque a gente muda a postura, o seu corpo reage de uma forma diferente. Você se torna mais saudável, mais feliz. Para isso, precisamos estar dentro desse movimento. Ah, Marta, então você vive todo o tempo dentro da consciência espiritual? Não, né? A gente precisa raciocinar trabalho, outras coisas, tem momento, mas no mínimo eu percebo dentro do meu coração que é quase 100% das situações que eu não julgo. Então isso é o grande passo, não julgar. Se algo aconteceu dessa ou daquela maneira, por que será que aconteceu assim? Né? Isso não significa que a gente não vá tomar atitude. Algumas vezes a gente fala, e se a pessoa pensar, ah, então agora você vai concordar com tudo, não vai fazer nada. Não, não é isso. É concordar com tudo tal como se apresenta. E diante disso, se tiver, né, algo em relação a mim mesma, ok, tá, ok, foi assim. Então agora qual a atitude que nós vamos tomar? Né? O que eu vou fazer? Como eu vou agir diante disso? Mas concordar com todos. Com tudo, com os povos, com as atitudes das pessoas, né? A gente
Tem um movimento racional, é claro, porque se a gente ficar assim todo sem ação, isso também, a não ação é uma ação de inércia, que é o contrário da vida. O contrário da vida é a inércia. É quando a gente não faz nada que se aproveite. E nós precisamos ter atitudes. Algumas pessoas, inclusive o Jerônimo Thelme, que aprendeu com outro sábio, ele diz que a gente deveria estabelecer 5 ações por dia. Não 4 e nem 6. 5. Porque o 5 traz um movimento diferente. Se a gente colocar mais que 5, você às vezes não vai conseguir fazer tudo que precisa. E se colocar 4, também não dá o mesmo efeito. Então, estabelecer 5 ações por dia. Ações de realização, né? E não de ocupação. Porque tem ação que é ação de produção, eu vou produzir alguma coisa. Então, 5 atitudes para produzir. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu quero montar um negócio, ou eu quero melhorar o meu trabalho, ou eu quero arrumar um trabalho. Sim, 5 atitudes por dia. O que você vai fazer? Então, amanhã eu vou fazer isso, 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 e isso para chegar ao meu objetivo. No dia seguinte, cumpra aquelas metas, né? E escreva as próximas do dia seguinte. Então isso é vida. E todo movimento desse gera abundância, gera sucesso. Agora, final de ano, né? Eu sempre falo isso muito no final de ano. Adquira agendas, de preferência agenda física, né? O papel que você pega, que você escreve. E a agenda é um campo de consciência, igual esse que nós falamos aqui, né? Da família, um campo de consciência de uma empresa. Enfim, a agenda é um campo de consciência. Se você compra essa agenda, anota, né, principalmente no início do ano, no final, na passagem do ano, anota o que você quer para o ano seguinte. Não fica só na cabeça falando, né, feliz 2019. Gente, faz alguma coisa mais inteligente. Só isso não vai funcionar. Né? Isso aí a gente fala até sem pensar o que está falando. Eu tenho alguns netos, né? E tem uma delas que é fantástica. Todo aniversário, desde que ela tinha acho que uns 7 anos, por aí, ela está com 10 agora. Quando ela parabeniza alguém, ela escreve tanta coisa. Sim? Ela está te ouvindo lá do hospital. Tá! Raveninha, vovó lembrou de você. Está internada. Então, Ravena, escreve aí o que você fala sempre para as pessoas. Quando você vai falar, né, parabéns, ela sempre coloca saúde, felicidade, abundância, prosperidade, não sei o que. Ela fala um monte de coisa assim, que meninos, né, crianças menores quase sempre não falam. Então ela sempre deseja muita abundância e ela é uma menina extremamente abundante. Antes de nascer ela ganhou tudo que ela precisava. Ela nasceu de um parto natural na água, ela ganhou a banheira. Tudo que você fala com a Ravena, tudo dá certo. A alma dela é uma alma próspera. Ela já vem com isso, ela deseja isso para todos. Ela tá vendo aí, então? Ela está internada. Então, esse movimento a gente pode fazer, desejar a prosperidade, a abundância para as pessoas. E essa agenda, quando a gente anota, anote o que você quer para aquele ano. Eu anoto às vezes, eu anoto na agenda e eu anoto, de vez em quando eu faço algum movimento e eu escrevo o que eu quero. E coloco isso num lugar, num livro. E na maioria das vezes eu esqueço daquilo. Passam-se anos, esses dias eu escrevi. Eu encontrei uma escrita que eu fiz em 2013. Um período que eu estava fazendo o curso de coaching. Era o segundo curso de coaching que eu estava fazendo. E eu escrevi umas coisas e eu não lembrava do que mais não. Fui organizar uns livros, está lá. Tudo o que eu tinha escrito lá já tinha acontecido. Isso foi no início desse ano que eu encontrei. Tudo, coisas básicas, simples. Então escreva o que você quer. Porque se o universo não sabe o que você quer, ele não te ajuda. Né? Fala assim, eu quero ganhar muito dinheiro. O universo não entende isso não, né, PNL? Fala, eu quero ganhar tanto. Eu quero atender tantas pessoas. Eu quero
tem alguns projetos nossos que às vezes são maiores, que demora mais tempo. Em 2009, eu tinha vontade, não era comum, não tinha, inclusive, cursos online, quase nada. Se já tinha algum, eu não sei. Mas eu dizia, eu quero muito transmitir isso que eu trabalho com as pessoas, eu quero que seja transmitido para que mais pessoas assistam, para que fique um custo mais baixo e as pessoas possam tomar isso mais. Então, agora 2019 faz 10 anos. Então, esse demorou um pouquinho, porque vai acontecer agora em 2019. Mas a maioria acontece mais rápido, né? Umas coisas menores, até porque o povo tinha que inventar isso, as plataformas, enfim, tantas coisas que agora já tem muita gente fazendo e nós faremos também, para que as pessoas possam. Inclusive, uma fala dessa, que não é tão, digamos assim, não consegue às vezes alcançar tanto, né, o movimento da alma da pessoa, mas é uma forma, já estamos transmitindo de alguma maneira já há algum tempo. Isso aí já aconteceu. Os cursos, enfim, em si, é que a gente vai conseguir agora em 2019. Bom, então, para não estarmos alinhados com a repetição daquilo que eu gostaria que fosse diferente na minha vida, o que nós precisamos fazer? Vamos resumir tudo isso. Concordar. Concordar com tudo. E alegrar com tudo como foi, da maneira que foi. Então esse é um recurso. Um movimento muitas vezes da nossa alma, como eu falei mais no início, nos leva a ficar enfermos para nos sentirmos pertencentes. Mas também, às vezes, acontece de nós repetirmos algo por culpa. Então, é muito comum nós entrarmos em processo de dor, de algum tipo de dificuldade, por sentirmos culpa e querermos expiar isso. Às vezes por nós mesmos, às vezes em nome de outra pessoa. Então, muitas posturas nós podemos adotar a partir de uma fala, de uma compreensão. Algumas delas a gente precisa, muitas vezes, de uma ajuda. E se precisarmos, né, busque alguém que você confia ou alguém que te indica uma pessoa, onde você estiver, uma pessoa que possa te ajudar com constelação ou com algo que possa realmente atuar na sua alma e transformar você. E pode ser, e eu falo sempre, procure na cidade onde você está, em lugar mais próximo. Então, na maioria das vezes, quando uma pessoa me pede que não é daqui, ou de próximo daqui, eu procuro, junto com as pessoas que eu conheço, um profissional para indicar para a pessoa lá onde ela está. Eu só atendo, né, pessoas mais distantes quando eu realmente não consigo indicar alguém. Então, em todos os lugares tem pessoas boas. E esse trabalho, ele realmente transforma as nossas vidas para melhor. A vida... Hoje eu estava mostrando a foto, né, da minha filha, que é mãe da Ravena, que eu falei agora, a foto para uma amiga minha, dela antes desse trabalho terapêutico da minha filha, né? E a foto dela hoje, como ela está hoje, né? A profissional de sucesso que ela se tornou, pessoa respeitada, e a empresa quer ela, né? Então, são mais escolas que gostariam que ela estivesse lá. Esses dias ela entrou num processo sem saber qual decisão tomar, né? Porque ela ama o que ela faz. E ela queria ir para outro lugar, e a escola agora precisava muito dela lá. Então ela tomou essa decisão. E é tudo muito bom. Por quê? Porque a gente sabe que tem solução. Difícil quando nós temos uma questão e a gente não sabe como sair dela. Então, para nós concluirmos esse momento, eu vou contar uma história para vocês.
Não é bem uma história, né? É uma imagem. Um discípulo perguntou para um mestre: Mestre, o que é liberdade? E o mestre voltou à pergunta: de qual liberdade você está falando? E seguiu dizendo: a primeira liberdade é a estupidez. Ela se assemelha a um cavalo que joga longe o cavaleiro para sentir depois mais forte o seu pulso. A segunda liberdade é o arrependimento, que se assemelha ao timoneiro, que após o naufrágio do navio, permanece nos escombros, ao invés de subir no barco salva-vidas. E a terceira liberdade é a compreensão. Essa se assemelha ao bambu, que por ser flexível onde e quando há ventania, ele permanece de pé. Então, vamos olhar em qual liberdade nós estamos inseridos. Não adianta querer que as coisas sejam diferentes se nós parecemos um cavalo fazendo a mesma coisa. Porque uma outra força, que é a representação desse cavaleiro, ele vai sim puxar a nossa rédea e vai fazer com que a gente sinta mais forte o pulso desse movimento. Ah, eu não quero morrer afogado. Então não pule no mar sem colete, porque senão você vai morrer. Ah, eu não gostaria de morrer. Então não caia do avião sem paraquedas, porque senão você vai morrer assim mesmo. Outras vezes, então, observe se alguma atitude na sua vida te gera culpa, então não queira ficar sem ela. Assuma a culpa. Quando eu assumo, ela me torna força. Dentro de mim ela se torna força. Então eu consigo agir a partir da culpa. Eu posso fazer algo bom só porque eu senti culpa. E uma outra liberdade, essa compreensão, ela pode, enfim, nos ajudar a ter um movimento de paz. Eu só consigo concordar com todos, tal como se apresentam, quando eu compreendo que cada um age dessa ou daquela maneira, com base em seu próprio contexto. Ok? Querem fazer alguma fala? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí, Flor? Não? Girassol. Obrigada, Ju. Sim. Eu ia perguntar o seguinte: quando uma pessoa se considera diferente da família, ela só pode seguir as demais se realmente ela concordar com aquele jeito e não julgar ninguém. Então, se uma pessoa, ela mesma se considera diferente, ela só pode, sim, pode continuar falando. ela pode seguir assim, mas, por exemplo, igual você está falando, uma pessoa tem sucesso, uma família e um monte de gente, mas então se ela conseguir ter esse sucesso, seguir sem culpa, sem se participar ali, então ela tem concorda que desse jeito não julga ninguém e segue. Isso. Então, a pergunta é, qual que é seu nome? Da Carla, é o seguinte, eu estou falando aqui também, repetindo, para que fique gravado ali, porque ele não consegue ouvir lá. Então, a pergunta da Carla é o seguinte: para uma pessoa que tem várias outras pessoas ao redor que não tem sucesso, se para ela seguir com sucesso, veja, 6 meses que você me perguntou, para ela seguir com sucesso, ela disse assim, tem que deixar a culpa de lado para poder seguir. O julgamento, sim, né?
concordar com aquelas pessoas que não puderam ainda ter sucesso e concordar que elas estão, cada uma delas, fazendo o melhor que podem. E dentro da falta de sucesso, também elas estão realizando um processo de aprendizado. E olhar e respeitar. Respeitar a pessoa que não teve sucesso. Porque a pergunta é mais fácil ter sucesso? Como a pessoa se sente quando tem sucesso? E como a pessoa se sente quando não tem? Quando uma pessoa tem mais abundância em relação a uma pessoa que tem dificuldade financeira, quem é mais forte? Entende? Quem tem mais competência? Nós ou uma pessoa que vive na rua pedindo esmolas, por exemplo? Então, quando a gente olha assim, a gente vê a força do outro que tem dificuldade. Agora, só um minutinho. Uma questão é, sem culpa a gente não vai. Então, a gente vai com a culpa, sabe? Tem uma frase do Hellinger que é assim, não há felicidade sem culpa. Agora mesmo eu te volto a fala. Porque a grande maioria das pessoas na humanidade são pessoas consideradas infelizes. E para ter felicidade, a gente vai sentir culpa, porque a gente vai sair do campo dos infelizes e para os felizes. Não significa que toda pessoa feliz pode ser uma pessoa de sucesso. Às vezes, eu me considero de sucesso. O que faz uma pessoa se sentir de sucesso é diferente do que faz uma outra pessoa se sentir de sucesso, né? Cada um tem o seu parâmetro. Agora, entre a dificuldade que alguém vive, né? A dificuldade de pagar suas contas, dificuldade nos relacionamentos, enfim, que gera uma dor, uma dificuldade em várias áreas. Então, alguém que não tem essa dificuldade pode olhar para esse e dizer e sentir como essa pessoa é forte. Entende? Isso é respeitar. Então, a gente não está julgando, mas você está vendo a força e o poder da pessoa que passa pela dificuldade. Sim. A outra pergunta é o seguinte, eu não entendi muito bem quando você falou assim, que cada família, por exemplo, vou dar esse exemplo, tem um campo de consciência. Sim. E a pessoa se sente pertencente quando ela segue aquele campo de consciência. Isso, as atitudes das pessoas têm. Ser diferente da família, ela vai dando cabeçada até que ela volta. Minha dúvida, assim, não existe certo ou errado. Mas você está percebendo, por exemplo, que aquela família inteira dá o cano nas pessoas. Aí aquele indivíduo segue fazendo a mesma coisa. Não tem nada que mostre para aquela família que aquilo não é o... Entendeu? O errado. O errado. Não tem, assim, balança para equilibrar isso? Ou então, assim, todo mundo tem que ser errado naquela família? Olha, não é que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa. Essa questão do certo e do errado é da consciência pessoal. Então, dar o cano das pessoas, como você disse, então a pergunta que ela disse foi o seguinte, se uma família onde muitas pessoas dão cano, né, ou seja, não pagam as outras pessoas, se todos têm que fazer a mesma coisa. Não é que tem que fazer a mesma coisa, mas aquele que resolve agir de uma forma diferente e dizer, eu vou fazer diferente, eu vou fazer negócios, vou pagar as pessoas, sabe? Eu vou fazer diferente. Ele consegue, se ele não julgar e ficar falando mal daqueles que não pagam. Então ele toma uma atitude de fazer diferente, porém com culpa. Então, por exemplo, a mãe que fica falando dos filhos dos outros. Aí quando ela vê o filho dela, está repetindo o filho dos outros. Com certeza. A repetição do filho é sem o filho querer. Mas ele está honrando lá o que a mãe falou. Também. Entendi. Que ela rejeitou, né? Porque ela rejeita, o filho vai representar. Oi? Veja se está correto. É porque como ela fala mal, critica, a vida vai trazer para ela aqui, no filho, aquilo que ela rejeita. Porque aquilo que rejeita vem para você. Aí a pergunta sua é tipo assim, como que o filho faz diante disso para não assumir essa cena? Não, é porque às vezes eu percebo que o filho está repetindo, simplesmente ele está numa força maior, ele não entende. Às vezes ele quis fazer diferente, mas parece que ele, quando ele vê, está daquele jeito de novo. Ele não entendeu o que ele está repetindo. Ele não entendeu, não tomou consciência. Mas eu entendi que ele está dentro de uma consciência.
isso, mesmo que ele não tenha entendido, ele não consegue. Ele ou qualquer outra pessoa. Às vezes é até um parceiro, até, não é nem filho, é o companheiro, o parceiro de alguém. Ele se casa com uma pessoa que tem uma dinâmica de julgamento em relação ao relacionamento da avó, por exemplo. Ela acreditava lá no inconsciente, e no consciente também, que a avó deveria ter agido de certa forma com o avô. Daí então ela se casa com alguém. Esse alguém vai agir com ela sob essa força lá, igual o avô agiu com a avó. Porque a alma dela quer isso. Porque ela quer alguém para representar o avô, porque ela quer, enfim, representar a avó. E fazer com esse parceiro o que a avó, ela acha que a avó não fez, né? Agora, a pergunta também que você diz aí, como esse filho não consegue sair disso, né? Ele pode conseguir sair, se ele tomar essa consciência e concordar com a mãe, e sentir, falar, bom, interessante, a minha mãe falava isso dos filhos dos outros e eu estou igual. Que interessante. A minha mãe tem o direito de continuar falando. Eu não tenho nada com isso. Que bom. Ah, é por isso. Então eu vou dar um passo atrás. Agora sim, eu posso conseguir fazer diferente. Aí o que vai acontecer? O outro irmão vai fazer. Entende? A gente tem, ao tomar consciência ou decisões, a gente sai daquele, fala, não vou fazer isso mais. Ah, eu estou alcoólatra por muitos anos, eu tomei uma decisão que esse negócio está me prejudicando, enfim, eu vou deixar isso. E deixa. Se é uma questão sistêmica, um outro membro da família assume aquele lugar e começa a beber. Por quê? Porque a pessoa desistiu de representar algo do sistema, mas o sistema continua com aquilo para ser incluído. Por isso que na dinâmica de dependência química, de qualquer forma, coisas nesse sentido, para realmente resolver, é preciso olhar, e eu não acho outra ferramenta melhor que essa, olhar através da constelação o que aconteceu. Quem foi excluído? Ou quais pessoas foram excluídas? Ou quando isso começou? Eu conheço uma família de 7 irmãos. Uma mulher e 6 homens. Todos os 6 homens bebem muito. Alguns deles considerados realmente alcoólatras. Só a moça não. E os pais dessas pessoas, nem a mãe nem o pai bebiam. A questão está, porque eu cheguei a olhar para isso com um deles, na geração do avô paterno, que aconteceu um assassinato lá, bens adquiridos injustamente, e a pessoa que perdeu então os bens se suicidou. Então, a partir disso veio acontecendo. Então, na geração dos pais dessas pessoas que eu falei agora, desses 7 filhos, os pais não tomaram, mas chegou na geração dos netos. E aí, no caso, pode ser só alcoolismo, pode ser esquizofrenia, pode ser qualquer doença? A esquizofrenia, ela está vinculada também à dinâmica de assassinato. Quando aconteceu assassinatos na família, e vítimas e assassinos ainda não foram reconciliados. Então, acontece as psicoses em geral. Algo mais? Sim, mas é melhor deixar as outras pessoas. Não, pode perguntar. Se ela quiser perguntar, depois eu pergunto a minha. Eu estou esperando até um tempo. Sim, mas pode. Hoje a gente fala outra mais rapidinho. Pode deixar. Pergunta de novo. Sua vez, Marquês. A minha pergunta é a seguinte. Na verdade são 2. Primeira, quando você diz do concordar, né, com o sistema, com aquilo que aconteceu, com algo de errado, igual eu vi o exemplo daquele irmão lá, existe pelo menos para mim, existe uma dificuldade de discernir o que é você concordar sistemicamente com isso, que foi necessário, né, que é o movimento da vida, que todas as forças, inclusive aborto, assassinato, está de alguma forma a serviço da vida, né, e você olhar para isso, concorda.
E às vezes eu acho que o que eu tenho dificuldade é de trazer isso talvez para o meu campo pessoal e concordar a nível pessoal com algo que aconteceu. Você conseguiu entender o que eu estou dizendo? Concordar sistemicamente ele implica que eu deixe de achar aquilo errado. Entende? Implica. Porque se você acha que aquilo é errado, você já está discordando. Entende? É algo interessante. A gente tem que concordar que aquilo foi daquela maneira. E está tudo certo assim, tal como foi. Certo. Mas não é por isso que eu vou ter que matar também, que eu vou ter que fazer beber também, que eu vou ter que fazer o chocolate também. Não. Fala, olha, eu concordo com tudo, exatamente como foi. Que interessante. Está tudo certo assim. Isso te dá uma certa liberdade. Mas não implica necessariamente que você vai passar a... Você concorda que aquilo tenha sido certo, mas não necessariamente que você tenha que tomar para você. Concordar que aquilo tenha sido certo, mas que não tomar para você como? É porque assim, eu acho que assim, vou tentar... Se eu concordo que tudo bem, eu concordo que tenha ocorrido um assassinato. Para mim, às vezes, é como se eu tivesse que passar a acreditar que assassinar é correto. Entende? Uhum. E aí é onde você fala, então eu me tornaria um assassino? Eu assassinaria alguém também? Não, entende? Como você concorda não julgando? Quando concorda, não está julgando. Por exemplo, falou o negócio do assassinato. Sim. Eu concordo, mas... Eu concordo que meu tio tenha matado muitas pessoas. Ponto. Não precisa mais nada depois do ponto. Tipo, não é assim, eu concordo que meu tio tenha matado muitas pessoas, portanto, matar é algo bom e correto, eu vou matar também. Não, eu concordo que meu tio tenha matado muitas pessoas. Mas se você... Então ele e a vítima tem um lugar especial no meu coração. Eu acho que eu entendi. É porque você, enquanto pessoa, você não tem que concordar, não diz respeito a você. Você não tem que ter opinião a respeito daquilo. Não tem que ter opinião. Não tem que ter opinião. Não conseguiram fazer para aquele momento. Você tem que entender que eu entendo que é uma consciência que eles tinham naquele momento. Tipo assim, a família achava que matar era o certo para honrar aquilo. Tudo bem. É o que eles achavam nesse momento. Eu, vindo em outra geração, eu já acho que... Nesse achismo, você está julgando. Pois é, isso. Entendeu? Mas naquele tempo tinha outra consciência, então... Aí você já está julgando, porque naquele tempo ele tinha... Olha, foi assim. Você não precisa procurar justificativas para outras pessoas. Aí quando você procura justificativa, você começa a julgar, você começa a querer se dar melhor que os outros, ou se sentir pior que os outros. É assim, pô. A Karina falou, só um minutinho. A Karina falou algo importante, eu estou falando aqui porque sai aqui, ó, que o pessoal fica assim depois. Eu não escutei o que o pessoal falou. Então a Karina disse o seguinte, o quê? Karina, vou falar mais alto para o povo ouvir. A gente não precisa procurar justificativa para esses atos que aconteceram. Se aconteceu daquela forma, ponto, é aquele ali. Você não precisa justificar se foi melhor assim, se foi pior assim. Aconteceu. Aí a gente faz o quê? Concordar e aceitar aquele ali como foi a melhor maneira daquele jeito. Só. Existe A melhor maneira não. Aquilo foi assim. Entendeu? A melhor maneira podia ter tido uma pior maneira. Entende? É um negócio tão difícil, mas ao mesmo tempo simples. Foi assim. Por exemplo, nós temos, nós irmãos, então, nós temos casos de mais de uma pessoa da nossa família que matou pessoas e foram mortos. Aqui, na geração do lado, aqui, bem pertinho aqui, na geração da minha mãe e do meu pai, tanto do lado do sistema quanto do outro. Entende? E eu tenho assim, uma admiração por esses matadores, né? Aí a gente faz um movimento desde muito tempo, né? Dando um lugar para eles, para as vítimas deles. Demora um pouco mais dar um lugar para os assassinos deles. Sabe?
Então, assim, às vezes quando a gente lembra como foram assassinados, né? Mas aí qual que é o exercício? Da postura. Então, a postura é dar um lugar para todos. Então eu, como descendente, sobrinha, né, posso ficar livre desse impulso se eu concordo, me alegro com os meus tios, porque como meus tios, eles são perfeitos, homens bravos, e eu me alegro porque eles são bravos, e acho isso muito bom, porque eu também sou brava, né? Ultimamente eu dou a leite, mas eu já fui mais brava. Mas eu sou brava ainda. E dar um lugar também. Esse movimento dentro do coração de um descendente ajuda a incluir as pessoas. Certa vez, numa constelação para mim mesma, que eu não lembro qual era o tema, porque já tem muitos anos, foi uma das formações, assim, um dos módulos de formação. Então surgiram vários assassinos e assassinados lá na constelação, né? E Décia então disse: em relação a isso aqui, a gente ainda não pode mexer, a gente não pode fazer nada, né? Então qual que é o meu movimento como sobrinha, como neta, como bisneta, né? Porque o povo né? Todos estão no meu sangue. É dar um passo e dar um lugar para todos os assassinos e para todas as vítimas. Aí eu consigo ficar livre, sabe? Então é o julgamento que te prende a repetir assim. Claro. É o julgamento que te prende a repetição da cena. Quando você se desvincula, você desliga daquela energia. Quando a gente concorda, a gente tem uma certa liberdade. Por quê? Você fala, ótimo, então agora eu vou concordar para eu desvincular. Desvincular, você não desvincula nunca. Não existe como desvincular. Está vinculado. Tem gente que fala assim, não, eu quero fazer uma constelação, eu quero cortar isso aqui. A primeira frase estranha. Você não corta nada, você tem que incluir. Se você coloca em seu coração tudo e todos, então onde você vai, você os leva. E essa força nos dá uma certa liberdade de ação. Aí talvez a gente também não se torne um assassino, sabe? Mas aí o que a gente precisa dar conta de sentir? Mas se eu me tornar, também está tudo certo. Aí você, nesse momento, você fica um pouco mais livre, entende? Quanto mais você se coloca à disposição do movimento que a todos conduz, mais ele te dá uma certa liberdade de ação. Você bater o pé, eu não faço isso, você vai fazer, entende? Principalmente nós que aprendemos sobre isso. Quem não sabe nada é como um canibal, né? O canibal matou o cara lá e comeu lá no meio do mato. Ele vai ter culpa? Não vai. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Apareceu um branco lá. Apareceu um caiu da nave lá e vai comer ele, né? Tranquilamente, normal. Se a gente for comer alguém aqui, né? Você vai passar o resto da vida lembrando daquilo. Então vai dar consciência. Agora, quanto mais a gente compreende essa necessidade de postura, mais a gente precisa conseguir concordar com tudo e com todos, porque o retorno para nós é mais rápido. Por isso que um constelador ou consteladora que se coloca à disposição de constelar alguém e ainda não concorda com tudo, não concorda com as traições dos homens, traições das mulheres, com assassinatos, com aborto, com estupro, e vai constelar alguém, eles adoecem. Então você tem que fazer esse percurso. Por isso que no curso você vê, eu falo muito mais da postura. Eu falo, gente, a teoria é simples, a postura é que tem que acontecer, né? Com a postura você é movido, com a postura o campo te move, você sabe o que você tem que falar para o cliente, o que você tem que calar, o que você tem que, o momento que você tem que cortar, encerrar a constelação, entendeu? Porque dentro da postura você está entregue a esse movimento. Dentro da postura você está livre de adoecer.
Se você chega no momento que você sente que o campo diz para você, encerra essa constelação. Sabe, você sente? E está assim no meio do conflito da constelação. Você sente, ok, muito obrigada a todos. E você não fala, você pensa, não, coitada da Marta. Digamos que eu sou sua cliente, né? Vamos ver se esse negócio dá certo? Vamos mais um pouquinho? Ah, ferrado na hora. na hora. A intenção é boa, mas vai pro inferno do mesmo jeito. Mesmo jeito. Marta, Oi? algumas vezes você encerra e fala para a pessoa voltar dentro de 15 dias. É mais ou menos nesse sentido ou não? Às vezes é por isso? Nem sempre. Às vezes quando eu falo para a pessoa voltar, aí eu dou um motivo, né? Falo, olha, vou te dar uma sugestão, você quer? Até para dar a gente tem que perguntar se a pessoa quer, né? Você quer a sugestão? Sim. Então eu vou te dar uma sugestão. Faça sua árvore genealógica, ou faça um evento incluindo seus filhos que não nasceram com vida, faça um bolo, faça uma comemoração e veja se isso muda a sua alma, porque nesse momento, hoje, o que eu posso fazer por você é só isso. Então depois, outras vezes, quando algo precisa acontecer lá, é uma informação do próprio campo, que talvez com a postura do cliente em períodos tais, né, de 15 dias um mês, essa mudança pode gerar um outro efeito. Isso acontece quase sempre que eu falo para a pessoa voltar, é quando é uma decisão, por exemplo, de negócios, entende? Às vezes a pessoa tem uma decisão séria em relação ao negócio, mas a postura dela não permite que aquilo dê certo. Então eu falo o que ela precisa fazer. Então depois de uns dias talvez a gente consiga seguir com a constelação e ver, né, mais adiante. O próprio Bert faz às vezes um movimento com alguém num dia, por exemplo, no outro dia ele chama e ele segue, né? Mas aqui, como é menos possibilidade, quando a pessoa está aqui, aí então a gente fala para a pessoa voltar. Certinho? Marta, numa árvore genealógica. De novo. Numa árvore genealógica. Eu tive dois, não sei se irmão, irmã, que faleceram. Tá? Aliás, foi aborto, né? Como é que eu vou incluir, se eu não sei se foi um irmão, se foi uma irmã, nessa árvore genealógica? Às vezes, as pessoas colocam os irmãos também na árvore, né? Mas você pode fazer só de você, seus pais, seus avós e tal. Mas a inclusão dos irmãos, você pode fazer não na árvore, você pode fazer num outro trabalho, onde você coloca sua mãe, seu pai, seus irmãos. Se esses irmãos são filhos de outro pai, você desenha o pai da outra pessoa também, entendeu? E coloca você no seu lugar de irmã. Entende? Porque a gente tem, por exemplo, a Andréia. A Andréia, minha filha, ela é minha primeira filha, né? Mas no lugar de irmãos, ela não é a primeira, porque o papai dela teve outras crianças antes. Então é o lugar de meu filho, de minha filha, e o lugar de irmão. Então você pode fazer um desenho onde você se coloca naquele lugar. Qual é o seu lugar de irmão? A questão de saber se era menino ou menina, você pode, isso é muito simples, sua alma sabe. Então, você pode ficar centrada, você fecha seus olhos assim e se coloca em momento, né, de meditação mesmo, assim, relaxamento. E você se pergunta, a criança número tal era um menino ou uma menina? Você vai perceber isso claramente. Sabe? Sua mamãe não está mais na vida? Porque quando as mamães estão, é assim, ó. Pergunta, elas sabem, né? Mas seu coração sabe, você pode sentir. Eu soube de 3 irmãos que não permaneceram na vida, né? Porque a mamãe também nem soube. Eu senti. Meu terceiro irmão era um menino, depois vieram as 2 irmãs que foram minhas gêmeas, né? Gêmeas comigo. Então a gente sente, claramente. Bom, ok? Pode sim.
Dentro daquilo que ela falou, né, da pessoa que estava na família de quem não paga as contas, e ela decidiu pagar as contas, você disse que tudo bem para ela se ela concordar com aqueles que não pagam, que eles sejam assim. Existe algum movimento que você possa fazer no sentido de buscar tipo, a bênção, a permissão da família para você agir diferente? Como se fosse tipo assim, em honra a vocês eu peço a bênção para agir diferente, pagando as contas. Pode pedir a bênção, e acima de essa bênção, nesse sentido, é uma permissão. Isso. Entendeu? Você pega, essa bênção é uma permissão. Se a gente pede para os pais, para os avós, né? Você visualiza todos eles? Pode visualizar todos que vem na mente e fala, por favor, me permitam fazer diferente, né? Quando a gente faz isso de coração, se sente uma liberdade enorme. Gente, os recursos que nós temos de mudar de vida são imensos, né? São muitos recursos e muitos são gratuitos. A gente só precisa fazer.